Olá pessoas e não pessoas de todo o universo. Eu sou Gabriel San e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E como de costume, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora, ativa as notificações, deixa um like, se você gostou, se você não gostou, escreve aqui nos comentários pra gente saber. E como nunca é demais falar, fique em casa, se precisar realmente sair, atenda todas as recomendações. Até porque isso tudo vai passar, mas para passar todo mundo precisa colaborar. Existe uma carência já de longa data de sangue disponível nos bancos de sangue. Isso foi um grande avanço diante de um cenário político bastante conturbado que a gente vive mundial e no nosso país em particular. Essa questão da doação eu acho que é uma questão até bem particular nesse sentido, porque o beneficiário da decisão não é o LGBT. Faz com que a população gay masculina fique estigmatizada já dentro de um contexto histórico, cultural, de uma sociedade que já tem uma cultura homofóbica de, digamos assim, retroalimentar esse preconceito. E a discriminação ela é passível de indenização. Pode ser considerado um ato homofóbico? Tem algumas restrições que com certeza são tecnicamente corretas e necessárias. Seria o caso de chamar a autoridade policial e fazer a ocorrência para que, a partir disso, seja movido o inquérito policial, enfim, para que as providências sejam tomadas. Nos anos mais recentes, a gente tem observado alguns recuos e talvez até algumas início de perda de alguns direitos que foram tão duramente conquistados. A gente não tem nenhuma legislação no nível federal garantindo os direitos da minoria LGBT até hoje. A única forma da gente combater o preconceito é a gente enfrentando, né? Ele é médico, infectologista, mestre em saúde pública e epidemiologia. Hoje eu recebo o médico Marco Antônio Neto. Olá, Gabriel. Olá a todos que assistem o canal. Marco, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? O tema da nossa conversa de hoje é sangue gay. O que você vê de grande diferença da época em que você era um jovem estudante para hoje já um médico formado? Sem sombra de dúvida, da época em que eu era mais jovem, antes de entrar na faculdade, até os dias de hoje, já estou no momento com 49 anos, com certeza a gente teve muitos avanços no sentido de direitos da população LGBT. Principalmente quando comparado à minha vivência de 20, 30 anos atrás. E particularmente em relação a questões de conquistas na área de saúde, né, especialmente na saúde voltada para a população LGBT, tivemos grandes avanços, apesar de, nos anos mais recentes, a gente ter observado alguns recuos e talvez até algumas início de perda de alguns direitos que foram tão duramente conquistados. Recentemente, teve uma reportagem onde disseram que são 18 milhões de litros de sangue desperdiçados por ano por não ser aprovada a doação de sangue por homossexuais. E recentemente, né, o STF decidiu que é inconstitucional essa regulamentação da Anvisa e do Ministério da Saúde e que já se pode doar sangue, né? Homossexuais já podem doar sangue. Como é que você enxerga isso? Como ele era antigamente, né, há uns 20, 30 anos atrás, qual é a importância real disso para a população, para a saúde em si, né? Você tocou em alguns pontos muito importantes no sentido de doação de sangue, porque vivemos, de um modo geral, numa situação ainda bem precária, né, no sentido de termos pessoas doando sangue, de um modo geral, e que existe uma carência, já de longa data, de sangue disponível nos bancos de sangue. E agora está vivendo uma situação muito particular, que é a epidemia do Covid-19, em que muitos dos hemonúcleos, né, os centros de transfusão de sangue no Brasil, encontram-se com os estoques muito reduzidos, em torno até de 40% do que precisaria. E, em contrapartida, as regras, né, que são regras de doação de sangue baseado em normativas, né, técnicas, da aptidão desse doador, né, de poder estar oferecendo a doação do seu sangue para os bancos de sangue,
Tem algumas restrições que com certeza são tecnicamente corretas e necessárias, devido aos riscos, tanto para a saúde do doador, então você tem condições específicas, que a saúde do doador é importante para que ele, por um lado, não se prejudique em doar sangue, às vezes tem condições de saúde que ele não pode doar sangue, senão ele vai prejudicar a saúde dele. E por outro lado, algumas pessoas são portadoras de algumas condições clínicas de saúde que no seu sangue pode oferecer riscos para quem vai receber o sangue. E esse sangue também ele é testado para garantir que a pessoa que doou o sangue, mesmo desconhecendo uma situação específica de ter alguma doença que possa ser transmitida pelo sangue, de ser devidamente testado e ver se a pessoa é portadora ou não dessas condições de doenças infecciosas transmitidas pelo sangue, e aí o sangue deixa de ser apto a ser doado. Então, aí você tem uma série de condições. Aí onde que entra a população LGBT nesse contexto? Envolve a perspectiva, de todos nós podermos doar sangue para pessoas desconhecidas ou pessoas queridas, próximas, em que a gente queira ajudar, mas que existe, no caso, algumas restrições legais no sentido de você ser gay e poder doar sangue. As portarias, que são documentos oficiais do Ministério da Saúde, que normatiza a organização dos bancos de sangue e a padronização da qualidade e dos cuidados da doação do sangue, tem várias portarias já ao longo dos anos, desde 2011 até 2016 foi mantida essa norma, de restrição para pessoas LGBT que praticam, principalmente homens que fazem sexo com homens, com uma restrição de doação considerada temporária, de 6 meses. Claro que isso acaba envolvendo uma série de questões. Se você é gay, masculino, homem que faz sexo com homem, isso é sua prática de vida sexual, você já vai ficar permanentemente interditado de doar sangue, mesmo que se na portaria diga que são 6 meses. A última portaria atualizada manteve essa restrição, que foi do ano de 2016, do Ministério da Saúde, a portaria 158, no seu artigo 64, manteve essa normativa de que homens que praticam sexo com homens não são aptos a doar sangue. E com certeza isso gera uma injustiça social e um preconceito em relação à população LGBT, no caso particularmente a população gay masculina, mas muitas mulheres também, inclusive, ou trans, a população trans também foi muito afetada nisso, que gostaria de doar sangue e não teve oportunidade de doar por conta dessa restrição. E agora, como você bem mencionou, finalmente, depois de muita luta, certamente de vários movimentos LGBT, questionando inclusive a constitucionalidade dessa norma, o Supremo Tribunal Federal, agora no dia 8 de maio, com 7 votos a favor e 4 contra, deram ganho para a situação de que não tem por que proibir homens que fazem sexo com homens, a população gay, masculina especialmente, não poder ser doador de sangue. Eu acho que isso foi um grande avanço diante de um cenário político bastante conturbado que a gente vive mundial e no nosso país em particular, principalmente no que se diz respeito às pautas comportamentais, que a gente tem tido muitos retrocessos nesse aspecto. Então isso foi um ganho. No momento que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi publicada, automaticamente todos os bancos de sangue devem seguir. Claro que tem um período de adaptação, o Ministério da Saúde e a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta hemoderivados e bancos de sangue, vão soltar suas atualizações de norma técnica baseada nessa decisão judicial. Então, teoricamente, hoje, se eu quiser doar sangue, sendo gay, posso declarar essa informação no questionário e legalmente eu estou autorizado a doar. Pode haver alguma resistência ou até recusa em alguns bancos no primeiro momento, uma vez que está numa transição legal disso. Mas, a princípio, legalmente, hoje, finalmente, é possível um homem gay doar
sangue em qualquer banco de sangue no nosso país. Você comentou na questão de ser legal, né? Já essa doação de sangue. E em casos dessas recusas de receber o sangue de um homem gay, existe algum órgão que a gente possa recorrer? Porque isso, aliás, isso pode ser considerado um ato homofóbico? Acredito eu que isso é uma pergunta que caberia mais a alguém da área de direito. Não sei responder essa sua pergunta. Pode ser configurado? Talvez sim, mas eu acredito que precisa de um respaldo de alguém da área do direito. Não tem como responder juridicamente, legalmente essa sua pergunta, mas pode existir sim, talvez a margem de interpretação como ato homofóbico. Mas acredito que é uma pergunta interessante que vale a pena talvez você convidar alguém da área de direito para poder responder dentro desse contexto. Seria muito interessante. Alexandre, numa entrevista que eu estou fazendo com o médico Marco Antônio, surgiu uma dúvida e eu queria que você me sanasse essa dúvida. Na questão agora da doação de sangue LGBT, né, no caso de sangue GBT, no caso de um homossexual não conseguir doar o sangue porque o técnico ou o lugar disse que ele não pode, mesmo com essa determinação do STF, isso é considerado um ato homofóbico? Pois é. Acho que com a decisão do STF, a justificativa para os bancos de sangue, até para os órgãos tipo a Anvisa, continuarem fazendo exatamente o mesmo que eles faziam antes, era de que não havia publicado ainda a decisão. Só que, aí uma questão técnica, né? O próprio fato da decisão do STF, da ata de julgamento já ter sido publicada, já torna a decisão obrigatória. Então, mesmo que ainda não tenham formalizado os votos em uma publicação oficial, a decisão do STF já é obrigatória. Então, qualquer um que descumprir essa decisão está cometendo crime, ou pelo menos um crime de descumprimento à ordem judicial. Se a gente for levar ainda mais para frente, aí, no limite, poderia sim configurar crime de homofobia, transfobia, tendo em vista a outra decisão do STF do ano passado, né, que criminalizou essas duas situações. No caso dessa discriminação no ambiente lá de coleta de sangue, a pessoa, a vítima, ela pode fazer a denúncia em algum lugar ou ela tem que realmente fazer um boletim de ocorrência? Seria o caso de fazer um boletim de ocorrência, seria o caso de chamar a autoridade policial e fazer a ocorrência para que, a partir disso, seja movido o inquérito policial, enfim, para que as providências sejam tomadas, né? Entendi. Recentemente teve, né, a decisão do STF e a Anvisa não quis. Você até comentou, foi uma questão só meio burocrática e tal. E agora, a partir do dia 12, o Ministério da Saúde acatou essa decisão, né? O que mudou ou não mudou nada a partir disso? Tinha tido uma situação muito estranha, porque os hemocentros continuavam fazendo como estavam fazendo antes, proibindo a doação todas as vezes que a pessoa se apresentava, homens que fazem sexo com outros homens, né, HSH, pela sigla mais neutra aí, já era barrado, continuou sendo barrado independente a revelia da decisão do STF. Houve uma pressão muito grande, vários órgãos, várias ONGs pressionaram, houve uma ameaça, na verdade, de ser feita uma nova ação no STF, que é chamada de reclamação, para exigir o cumprimento. Alguns dos ministros do STF chegaram a se manifestar na imprensa, dizendo que a omissão do Ministério da Saúde e da Anvisa de mudar o entendimento, a portaria, violava a decisão do STF. E aí o Ministério da Saúde resolveu acatar a decisão, ainda que não foi publicado ainda o acórdão, mas cumprindo aí o que o próprio STF já tinha decidido. Então a mudança aí, ela se deu, me parece, mais por uma pressão de não sofrer o constrangimento, né, de uma nova ação em que se alegasse descumprimento à ordem judicial, que poderia configurar crime, e aí uma responsabilização bem mais grave. Entendi. Nesse caso de configuração de crime, quem responde é o hemonúcleo ou a pessoa que se recusou a colher o sangue do homossexual? No caso de crime mesmo, seria a pessoa, o técnico responsável lá que fez e descartou o doador por causa disso.
o que poderia ter com relação ao Hemocentro, enfim, seria uma ação, um procedimento civil de indenização por danos morais, porque afinal de contas a atitude é uma atitude discriminatória, esse é o conteúdo da decisão do STF, né? E a discriminação é passível de indenização. Entendi. Dentro do mesmo assunto, mas de forma diferente, você como advogado, você vê essa decisão do STF como um avanço muito grande na causa LGBT ou um avanço a nível independente de orientação sexual e identidade de gênero? Eu acho que as duas coisas, né? Quando a gente alarga os direitos fundamentais, quando a gente aumenta o leque dos direitos fundamentais, elimina discriminações, todo mundo ganha. Todos, independente de serem LGBT ou não, ganham com isso, porque na verdade você está tendo um desenvolvimento da Constituição e dos direitos fundamentais. Mas particularmente com relação à minoria LGBTI, enfim, essa é uma decisão histórica que se soma a outras decisões muito importantes que o STF, principalmente o STF, tem dado nos últimos anos, diante da omissão do Congresso Nacional de legislar sobre essas questões. O STF tem dado algumas decisões aí de reconhecimento de direitos em situações de igualdade. Essa questão da doação, eu acho que é uma questão até bem particular nesse sentido, porque o beneficiário da decisão não é o LGBT. Né? O beneficiário da decisão não é o homem que está doando sangue, não é o doador de sangue, é o donatário. São as pessoas que agora vão poder receber um sangue que antes não teriam esse sangue para receber. Quer dizer, você poderia eventualmente até ter pessoas que morrem por falta de sangue e que agora não vão morrer mais. Então, diferente do caso em que o STF reconhece união homoafetiva, por exemplo, que são os próprios LGBT que são beneficiados, nesse caso o beneficiado não é nem o LGBT diretamente, mas é a outra pessoa que vai se beneficiar daquela doação. Você trabalhou numa área onde você trabalhava diretamente com ISTs e DSTs. E existe também uma questão que muitos homens vão para a doação de sangue para terem os sangues testados, para não se sentirem constrangidos em ir em determinado lugar que faz esse tipo de teste. Você percebeu realmente a movimentação nesse sentido ao longo desses anos que você trabalha? Sua pergunta, Gabriel, é muito interessante e muito importante. Houve uma mudança muito expressiva nas últimas décadas, talvez possa considerar, da questão da acessibilidade à testagem de HIV, hepatites virais, sífilis, em que há 20 anos atrás, talvez, o acesso a esses testes era mais limitado. Você tinha testes de maior complexidade ou maior dificuldade, né, de você realizar, como hoje a gente tem testes rápidos, né, isso não existia 15, 20 anos atrás. Então, isso inclusive foi, historicamente, né, um dos fatores que influenciou, inclusive nessas normas de pessoas que, né, gays, homens, de doar sangue, porque há 20 anos atrás, como centros de triagem anônima, como existem hoje, testes rápidos não eram acessíveis, e muitas das pessoas que, né, homens que faziam sexo com homens, né, homens gays, procuravam bancos de sangue, que era uma forma de saber se tinha se infectado pelo vírus HIV, por exemplo. Né? E isso, obviamente, gerava uma preocupação, por outro lado, dos bancos de sangue, de acabar atraindo pessoas com alto risco de exposição a esses vírus e serem pessoas doadoras de sangue e, obviamente, serem sangue positivo. Então, isso mudou muito. Na prática clínica, né, nos programas de doença sexualmente transmissível, a tecnologia de testes para HIV, hepatites e sífilis avançou muito na última década, pode-se considerar, e hoje a gente tem os testes rápidos que em 15 minutos você pode fazer, inclusive em qualquer unidade de saúde, não necessariamente num banco de sangue, ou inclusive não precisa ser somente no programa de DST, né, de doença sexualmente transmissível, mas pode ser feito em qualquer unidade básica de saúde. Esses testes hoje são mais acessíveis e pode ser considerado no Sistema Único de Saúde, pelo menos, né? Você tem um acesso praticamente universal em qualquer unidade de saúde de qualquer pessoa, independente de orientação sexual, de fazer um teste para doença sexualmente transmissível. Então,
Isso facilitou muito a pessoa que estava preocupada em saber se era portadora do vírus e não precisava mais lançar mão de ir num banco de sangue para fazer a testagem e descobrir. E, inclusive, por isso, até faz com que o perfil das pessoas que procurem para doar sangue atualmente não tenham um perfil de alto risco de serem portadoras de doença sexualmente transmissível. É importante a gente separar duas situações que isso confunde muito, as pessoas que são vulneráveis, né, à doença sexualmente transmissível são principalmente as pessoas, independente da orientação sexual, de práticas sexuais não seguras, sem uso de preservativo, com múltiplos parceiros e principalmente outras condições que podem, por vulnerabilidades individuais, a pessoa aumentar o risco de exposição a essas doenças, como usuários de drogas ilícitas, né, ou drogas lícitas, em que você baixa os seus cuidados de si e você se expõe a atos sexuais não seguros e outras situações que estão ligadas a ato sexual não protegido, que a gente pouco toca no assunto no Brasil, que é violência sexual. Então a gente tem que distinguir que a prática sexual, independente da orientação, por si só não é um risco em si. O que se criou muito, até por uma visão que ficou preconceituosa, a gente também tem que encarar dessa forma, é que homem que pratica sexo com homem é igual a ser promíscuo, que é igual a ter sexo não protegido, a ter múltiplos parceiros, logo ele tem mais doença sexualmente transmissível, logo ele é um doador inapto. Então essa sequência de raciocínios, digamos assim, faz com que a população gay masculina fique estigmatizada, já dentro de um contexto histórico, cultural, de uma sociedade que já tem uma cultura homofóbica, de, digamos assim, retroalimentar esse preconceito. Eu acho que hoje a legislação está sendo mais, digamos, justa, né? No sentido de que tirou esse preconceito, né? Ou pelo menos diminuiu esse preconceito somente por ser um homem gay. Isso não é sinônimo de você ser portador de uma doença sexualmente transmissível. Então, acho que isso é um avanço, mas precisa ainda de muito diálogo e luta dos movimentos LGBTs para garantir que essas políticas sejam continuamente melhoradas. Você falou na questão também de preconceito, e a todo momento a gente sempre fala sobre homens que fazem sexo com outros homens. Né, seria, na época, considerada a parte errada, né? Na questão também de dizer que héteros monogâmicos que poderiam doar, mas não necessariamente isso hoje em dia se aplica. Antigamente também as mulheres não eram impedidas de doar sangue, mesmo com sua orientação sexual ser gay, né? Ou lésbico, no caso. Então, por que você acha que realmente é só um preconceito em relação ao homem, ao fato da sociedade ser muito heteronormativa e machista ao ponto de dizer que tudo bem mulheres fazerem sexo com mulheres, que elas podem doar sangue, mas agora o homem que faz sexo com outro homem não pode doar sangue, não? De repente veio na questão de que poderiam se contaminar com o sangue gay, se tornarem gays naquela época? Podemos pensar um pouco nessa relação? A sua pergunta também ela é muito boa e ao mesmo tempo muito complexa de responder, né? Mas ela tem, com certeza, vários pontos que você menciona que estão fortemente relacionadas a uma sociedade heteronormativa, sem sombra de dúvida, né? O homem gay, né, ser discriminado na hora de doar sangue, né? Tem várias questões que implicam nisso, né? E com certeza a que mais pesa, né, é que ficou a marca, o estigma dos homens gays de serem portadores do vírus HIV. Então a gente tem aí uma carga histórica muito grande, que o início da epidemia do vírus HIV, lá no final dos anos 70 e início dos anos 80, a população gay masculina foi a principal afetada e ao mesmo tempo estigmatizada dentro de uma sociedade heteronormativa em que praticamente usou isso como um pretexto para criar essa discriminação em condições, né, como, por exemplo, a doação de sangue, fora outras, né? Talvez tenha-se uma condescendência, né, inclusive, né, de regulamentação, né? Isso está envolvido até com algumas questões mesmo da forma de transmissão do vírus HIV, que era há 20 anos atrás, em que a prática, por exemplo, do sexo anal, né, tem um risco maior do que o sexo vaginal, né, de transmissão do vírus HIV. Hoje a gente sabe que não é bem assim, claro que
pelo traumatismo de mucosa, você tem um risco maior de transmissão de várias doenças sexualmente transmissíveis, principalmente na prática do sexo anal, mais que o sexo vaginal e o sexo oral são formas também de transmissão não só do vírus HIV, de outras DSTs, né? Por isso que eu acho que é importante até esclarecer a população, né, LGBT hoje, que essa decisão do Supremo já está valendo, para que a população LGBT, possamos defender os nossos direitos num contexto que a gente queira chegar e doar sangue, trazendo esse direito que agora foi definido pelo STF, né? Então, isso é extremamente importante, que a partir de hoje, defender esses direitos. O que a gente percebe, e até percebia um tempo atrás, quando você cria esses impeditivos legais e a pessoa se sente injustiçada por uma questão de comportamento, né? Simplesmente é uma vedação por um tipo de comportamento, não é por um exame de sangue que vedou a pessoa de doar sangue, seja porque ela tinha uma anemia, não tinha condição de doar sangue, ou porque, de fato, fez um teste de sífilis, era positivo, aí, obviamente, a pessoa que tem sífilis, aquele sangue é inapto, ela não pode ser um doador, que é uma situação já é previamente clara, estabelecida, mas somente por um comportamento, né, ou de orientação sexual. O que acontecia com uma certa frequência é que as pessoas omitiam a sua orientação sexual na hora de preencher o questionário e fazer a entrevista de doar sangue. A gente vive uma sociedade heteronormativa, com características homofóbicas, em que muitas das pessoas da população LGBT escondem a sua condição. Imagina você chegar num banco de sangue que você já sabe previamente que vai ser recusado de você doar seu sangue se você se declara gay, né? Agora, com a posição do STF, facilita para que a população LGBT não precisa se esconder na hora de responder ao questionário. E é até interessante você ter essa informação às claras na hora de doar o sangue, para você, inclusive, saber o perfil da população de doadores de sangue, em que você dê visibilidade para pessoas que se declaram LGBT e estão doando sangue. Uma pessoa que usa o PrEP, ele pode doar sangue mesmo não tendo nenhum tipo de doença sexualmente transmissível? Quando você fala o PrEP, seria a profilaxia pré-exposição, fazer uso no caso da medicação, né? Isso aí vai depender, inclusive, da sua orientação sexual. Mas o fato por si só de estar usando o PrEP não é uma situação que vai, digamos, tornar a pessoa inapta a doar sangue, entendeu? O questionário, nesse caso, é bem individualizado e vai avaliar o contexto de outros riscos, não somente o uso do PrEP. Você sofreu algum preconceito na sua vida ou na sua carreira por ser um médico e um homem gay, mesmo você tendo a chamada passabilidade? A sua pergunta é muito importante. Isso fala de vivência pessoal, né? Sempre eu pelo menos acredito que quando a gente discute a questão de ter vivência de preconceito, acho que essas questões elas são muito atravessadas por tudo isso simultaneamente. Se você é branco ou negro, se você é pobre ou rico, se você é gay ou não gay. Então, voltando à minha experiência pessoal, eu tive poucas experiências de preconceito velado, eu diria. Explícito, nunca tive essa vivência, né? E na minha profissão, não tenho nenhuma experiência para relatar na minha profissão de ter sofrido algum preconceito por ser gay, médico gay, pelo menos explícito, ou que eu me percebesse prejudicado ou vedado ou ofendido no meu lugar enquanto médico e gay, né? Enfim, então talvez eu possa me considerar, né, privilegiado, não sei se privilegiado é a palavra certa, mas entre aspas, protegido por outros contextos, né, por ter uma profissão que tem uma certa credibilidade e, digamos, um status, né, prestígio social, por ser branco e ser filho de classe média. Então, acho que esses outros fatores acabam pesando para ser, entre aspas, protegido desses atos de preconceito. A gente não tem nenhuma legislação no nível federal garantindo os direitos da minoria LGBT até hoje. Já vamos aí para 10 anos da decisão do STF sobre a união homoafetiva, ano que vem faz 10 anos, e o Congresso Nacional, há 25 anos, tem um projeto de lei lá no Congresso falando sobre essa temática, e o Congresso simplesmente não decide.
Eu acho que, para mim, uma das grandes fronteiras aí é o Congresso Nacional assumir seu compromisso com a Constituição e legislar para reconhecer direitos da minoria LGBT. Com relação a outras questões que ainda estão pendentes, a gente vai ter ainda que enfrentar, provavelmente via tribunal, já que via Congresso isso não anda, algumas questões envolvendo direito de família, envolvendo direito do trabalho, previdência. Não é muito o objeto aí, mas eu acho que a questão da homofobia e da transfobia ainda, apesar da decisão do STF, a gente ainda tem um caminho imenso para trilhar, não é? Porque, afinal de contas, os números de homofobia e transfobia eles não diminuíram desde a decisão do STF, ao contrário, eles estão aumentando. A ANTRA, por exemplo, divulgou um relatório agora falando que nos 4 primeiros meses desse ano houve um aumento de 48% das mortes de mulheres trans e travestis no Brasil, comparado com os 4 primeiros meses do ano passado, ou seja, nesse intervalo de um ano da decisão do STF, ao invés de ter uma diminuição, na verdade a gente teve quase que um aumento de 50%. Então isso ainda é algo, a decisão do STF, apesar de toda a importância que ela teve, ela ainda não conseguiu ter eficácia, né? Então essa é uma fronteira certamente que a gente ainda vai ter que enfrentar. Entendi, Alexandre. Então, muito obrigado pela sua participação, a gente se vê em breve, tá? E quem quiser conversar com o Alexandre, mandar alguma pergunta ou alguma dúvida, os contatos deles vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, é só mandar mensagem para ele. Agradeço, então, a Gabriel a oportunidade de poder participar e contribuir, fica à disposição. Então, assim, para a gente finalizar a conversa, você, enquanto médico e homem gay, você é uma pessoa que muitos outros meninos podem se espelhar, principalmente pela questão da profissão. Então, assim, o que você falaria para os jovens hoje que sonham em realmente ser médicos e têm esse receio de se formarem e não poderem exercer tanto a sua profissão quanto a sua orientação sexual? Eu espero que eu seja uma pessoa que possa estar ajudando por estar aqui abertamente, me colocando, me posicionando enquanto homem, gay, médico, né? De falar que apesar de uma série de percalços e dificuldades que a gente pode ter na nossa trajetória de vida pessoal e profissional, não desistir, né? E não abdicar do seu desejo de ter uma profissão, e particularmente se você tem esse desejo de ser médico ou qualquer outro profissional de saúde, fisioterapeuta, enfermeiro, enfim, da área de saúde, né? Você não abdicar do seu desejo, da sua vontade de se tornar aquilo que você deseja em decorrência de preconceito. E a única forma da gente combater o preconceito é a gente enfrentando, né? Se esconder, se omitir, ou mesmo se esquivar dos seus projetos de vida porque teme de ter que confrontar esses preconceitos, o prejuízo maior será de nós mesmos, né? Enquanto coletividade, né? Enquanto coletivo LGBT e enquanto indivíduo. Então acho que essas coisas andam juntas. Gente, os contatos do Marco vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem quiser mandar uma mensagem, tirar uma dúvida com ele, é só mandar mensagem. Então muito obrigado, tá, Marco, pela participação e a gente se vê. Tchau, tchau. Isso. Tchau, bom final de semana. Tchau.